Jesus não venceu o diabo com o poder divino que ele tinha. Ele venceu o diabo com o caráter divino que ele tinha. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, como ser humano, o pai falou, você vai assumir a função de filho, você vai machucar, você vai ser traído, vai sentir tudo que todo mundo sente. Tudo bem. E ele sentiu. Ele sentiu na pele ali a mesma agonia que a mãe sente quando o filho chega em casa com overdose e ela tem que correr com ele para o hospital para tentar salvá-lo da overdose. Ali ele estava sentindo a mesma agonia que a menina estuprada sente. E alguém pode falar, peraí, Rodrigo, para de bobagem. Rodrigo, Jesus não foi estuprado, ele não foi pai de... Vilela, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com um problema no trigêmeo aqui, que é uma dor que dá vontade de suicidar, eu posso falar que eu te entendo. Então ele sentiu a dor da humanidade na base. Naquele momento, como ser humano, que ele encarnou mesmo, ele não fingiu ser ser humano, no exemplo que eu dei aqui com a mandíbula, ele estava andando a pé mesmo com a gente. Ele falou, pai, eu não vou aguentar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou dar conta. Você acha que ele teve dúvidas? Naquele momento, como ser humano teve. Por quê? Porque uma das coisas que ele teve que deixar na garagem foi justamente a onisciência dele. Tanto é que quando perguntaram quando é que o senhor vai voltar, ele falou, esse dia ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. E o filho não pode saber nada dele mesmo se o pai não revelar. Então ele deixou onisciência. Ele deixou a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo na garagem. Os milagres que Jesus operou são milagres que outros homens de Deus também operaram. Ah, ele ressuscitou Lázaro. Tá, mas o profeta Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e multiplicou o pão lá para a viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho do casal lá. Ah, tá, Jesus andou sobre as águas. Ah, Moisés abriu o mar vermelho. Então o que Jesus fez foi como um homem pela fé em Deus Pai. É lógico que houve momentos em que a divindade brilhou pela humanidade, como, por exemplo, quando ele transfigurou no monte, que a tradição, a Bíblia não diz isso, a tradição chama de Monte Tabor. Mas no dia a dia, Jesus tinha que suar para ter o pão dele. E naquele momento ali do Getsemane... O que ele fala mesmo? Ele fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele estava se sentindo tão sozinho que ele pediu até 3 discípulos para orarem com ele. E é interessante que a palavra gat, em hebraico, significa prensa. Gat, prensa em hebraico. Shemanim significa azeite. Então, gat shemanim é a prensa do azeite. Jesus estava num lugar onde várias azeitonas eram prensadas para sair o azeite puro. Azeite. Ele também estava sentindo a alma dele prensada. A gente chama de Getsemane, né? Gat shemanim em hebraico. Ele estava sentindo a alma dele prensada. Mas aí por que ele podia ter desistido? Não, você quer acabar, já acaba agora. Mas o que não fez Jesus desistir? Aí, Vilela, é aquilo que eu não tenho como provar. Até aqui eu estava falando como acadêmico, provas arqueológicas, históricas, alucumbrações filosóficas, mas essa é a parte que eu não posso provar. É a parte que eu posso testemunhar. E testemunho não se prova. Tá bom? O pessoal que está assistindo a gente em casa, se você falasse comigo assim, Rodrigo, essa água que eu estou colocando aqui no copo é uma água do derretimento da neve do Himalaia. É a água mais pura do mundo. Tem uma água dessa, né? Parece que uma garrafa dessa água custa $5.000. É mais caro do que um vinho importado. Se você falasse assim, tem gosto de água, mas se você falasse assim, Rodrigo, ela tem um gosto diferente. Vamos supor, só para ilustrar. Eu ia falar assim, Vilela, tem mesmo. Pessoal, essa água é diferente. Não adianta do outro lado da tela, lá com o smartphone, no tablet, onde quer que cada um esteja assistindo, mas me prova o gosto dessa água. Não tem como provar, não tem. É uma experiência. Me dá uma equação, não tem como. A única coisa que eu posso falar para você que está em casa é o seguinte, é deliciosa. Experimente você também. Com Jesus é a mesma coisa. O que eu vou falar até aqui, eu estou dando o testemunho. Testemunho não se explica, se testemunha. E convida o outro a participar da experiência. Ele nos amou. E sentir-se amado de Deus é a melhor de todas as terapias. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu tive depressão profunda. Eu li muita coisa de psicanálise, de psicologia, Freud e tudo. Foi a partir da própria busca
de resolver meus problemas. Então ele transformou a minha vida. Ele não me tornou apenas um melhor cidadão. Ele me mudou. Ele pensou em mim. Aí nessa hora, por uma revelação do pai, porque ele colocou a onisciência na garagem, é como se o pai falasse assim, filho, continua. Confia em mim. Você, enquanto ser humano, esqueceu até de algumas coisas, porque isso acontece. Isso acontece. Tem muita coisa que você sabe e mesmo assim você fica assustado. Quer um exemplo? Quando você vai para esses brinquedos da Disney, que você coloca aquele óculos 3D. Simulação. Eu já passei simulação. E você fica... Eu já passei mico com isso, até nesse shopping, desse negócio que eles põem aquele óculos assim. Eu sei que não tem um buraco ali. Mas no óculos eu tô vendo buraco. Aí o camarada ainda pega um desgraçado um ventilador. Pra dar impressão. Pra dar impressão que aconteceu isso comigo no shopping. Você tá entendendo? Você fica assim, aí é um elevador, sobe, e aí vai, anda, e você não consegue. E pra piorar a história, tem a sua namorada te filmando, e alguém que te conhece da televisão fala, você é o Rodrigo Silva, é a melhor coisa que tem. Experiência própria. Aliás, é um provérbio muito sábio que diz, mico, a que se faz, a que se paga. Exatamente. Então, mesmo sabendo que aquilo ali não é real, eu ficava com medo. Nós, seres humanos, somos assim. Conhecimento não é salvo-conduto para tirar-nos o medo. Então, Jesus tinha um conhecimento. Mesmo assim, ele tinha medo. E vai que essa morte eterna fosse a separação eterna do Pai. Então, duas coisas fizeram Jesus continuar. Em primeiro lugar, o amor à humanidade. O amor a nós. Em segundo lugar, o amor a Deus, o Pai. Se o Pai pediu, o Pai sabe o que faz. E quando você ama uma autoridade e sabe que ela quer o seu bem, ela não precisa explicar muito. Você às vezes não está entendendo. Mas você sabe que se ele te pediu aquilo, é pro seu bem. Tolo é você se não obedecer. Aí tem um episódio no Evangelho de João que chama muito a atenção. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, vem até o pé da cruz Maria, mãe de Jesus, João, discípulo amado, Maria Madalena e algumas outras mulheres. Por que Deus fez aquelas mulheres e João chegar até a cruz de Jesus? Ele estava assim, vendo todo mundo cuspindo nele, debochando, rindo. E ele devia perguntar assim, Deus, por que eles estão querendo tanto que eu morra? Eu só preguei o amor, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor mesmo me desamparou? Aí aparece Maria e as outras. Aí ele entende. Eu entendi. É por eles, né? É por eles, é por Maria, por João, que eu tenho que dar minha vida. Tá bom, Pai, eu já entendi. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu não me canso. Vilela, eu sou uma pessoa, até pela minha própria formação, alguém pode falar, esse cara é doido, porque ele fez filosofia, teologia, arqueologia. Eu tenho um doutorado em teologia, depois vou fazer outro doutorado em arqueologia. Depois que já tinha um doutorado, não precisava fazer outro. Por que eu faço essa salada? É porque eu sou uma pessoa de mente inquieta e com sede de conhecimento. Tá certo? Isso aqui não foi uma coisa que eu fiquei tirando da minha cabecinha, não. Tá cheio de notas de rodapé. Mas eu também não falo isso para me exaltar, não. Eu quero dizer apenas o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a evidência de Deus na história, nos atos da história, na minha vida. E Paulo, certa vez, disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu digo a mesma coisa, ai de mim se eu não falar para as pessoas sobre esse Deus. É claro, lógico, evidente, que muita gente vai falar assim, poxa, Rodrigo, legal, eu vou parar para pensar em Deus. Assim, que balela que esse cara está falando. Não interessa, eu não quero enfiar a religião goela abaixo. Eu quero apenas testemunhar. Porque Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunha. O problema é que muito crente quer ser advogado de Deus, né? Eu vou provar aqui, eu vou enfiar minha religião goela abaixo de você. Poxa, se Deus precisasse de advogado, ele tinha gente melhor na OAB do que Rodrigo para defendê-lo. Então eu acho que é preciso mais de testemunha. E é isso que eu faço. Mas você não precisa de comprovação histórica para aumentar ou diminuir sua fé. É independente? Ou essa busca, ela reforça a sua crença? Se você estivesse entrevistando o Søren Kierkegaard, ele ia dizer que não precisa de nada disso. Porque Søren Kierkegaard apoiava o fideísmo ao extremo. Ele falava do pulo da fé. Só que eu discordo de Kierkegaard, apesar do brilhantismo que ele foi. Eu discordo de Kierkegaard pelo seguinte, ainda que ele defina a espiritualidade como o pulo da fé, o salto da fé,
Essa expressão pulo da fé até está um pouco mal traduzida. Jump of faith. Porque, na verdade, quando ele escreveu originalmente, ele queria dizer assim, é a plataforma da fé. Para eu pular no escuro, eu tenho que ter uma plataforma. Então, como é que funciona a fé para mim? Em primeiro lugar, a fé não é uma dicotomia entre fé e razão. Muito menos entre fé e evidência. Vamos ilustrar assim, Vilela. Se eu estou num prédio, está pegando fogo, e eu estou desesperado, aí eu vejo uma porta. Eu vou com a mão na maçaneta para abrir aquela porta. Daqui a pouquinho grita atrás de mim uma voz dizendo, não faça isso. E quando eu viro, vem um camarada do corpo de bombeiros, com aquela roupa amarela e tudo mais, o cilindro. Não, não toca na porta não. Abaixa e volta devagarzinho aqui. Obedece. Eu obedeço. Eu não sou estúpido. É claro. E ele deve ter as razões dele. É uma autoridade e não assunto. Exatamente. De repente a porta está quente, de repente tem um golpe de ar lá e que vai, ele sabe o que está fazendo. Se eu for um cara esperto, eu obedeço. Sem questionar. Eu obedeço pela fé. Agora, já pensou se eu quiser dar uma de intelectual? Peraí, me justifica primeiro aí. Qual a fundamentação teórica? Não dá tempo disso. Você tem que obedecer calado. Tá. Agora, eu vou mudar um pouquinho a situação. Eu estou de novo no fogo, indo para lá, seguindo o meu instinto de sobrevivência, como na primeira situação, mas ao invés de vir atrás de mim gritando um bombeiro, vem uma menina esquizofrênica, doida. Nada contra a esquizofrenia, porque é uma doença que as pessoas que têm que ser respeitadas, tratadas. Não estou aqui querendo ser panfletário. É apenas uma ilustração. Uma menina que eu sei que ela é doida. Doida de bater panela. E ela fala assim, Rodrigo, vem comigo aqui, me dá a mão que a gente vai sair voando por aquela janela. Se eu desistir do meu plano de sair por ali, voltar e dar a mão para a menina, aí eu não estou sendo inteligente, eu estou sendo maluco. Qual a diferença dos dois casos? Eu vou explicar para você. No primeiro caso, em ambos os casos eu obedeci sem questionar. Só que no primeiro caso, eu tenho evidências prévias ao momento do incêndio que me dizem que bombeiros sabem o que fazer naquela hora. Bombeiros são treinados para aquilo. É um assentimento racional. Portanto, na hora do fogo, quando eu não tiver todas as respostas, as evidências racionais prévias me ajudarão a obedecer o bombeiro sem questionar. Isso é obedecer pela fé. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma prova racional de que aquela menina sabe o que está fazendo. Pelo contrário, eu tenho a prova que ela é até meio biruta. Seguir o bombeiro é uma questão de inteligência. Seguir a menina é uma questão de desespero. Essa é a diferença entre a fé e o fideísmo, ou entre a crença e a crendice. Então, quando eu falo com você que eu obedeço a Deus sem questionar, é porque eu tenho, previamente, evidências que me apontam, vá na direção de Deus, que vai dar certo. E a experiência pessoal. E a experiência pessoal. É diferente de seguir, de crer por amor da crença. Entendi. Então, por isso que, para mim, a fé, ela tem um papel que mistura com a evidência. E isso é bíblico. A Bíblia é o livro que mais me incentiva a questionar. Jesus, muitas respostas ele dava fazendo outras perguntas. O que eu farei, mestre, para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Tá. Senhor, essa mulher adulterou e a lei mandou que apedrejasse. O que o senhor diz? Alguém aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que vocês acham? Vocês têm pecado? Quem não tem? Jesus respondia perguntas contra pergunta. O livro de Isaías fala assim, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoemos? Vamos botar a razão para funcionar? Vamos conversar comigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, se tem um livro que inspira em mim o questionamento sadio, é a Bíblia. Por isso que o próprio Cristo questionou, Deus meu, por que me desamparaste? E nem por isso perdeu a fé. Então, fé e questionamento andam lado a lado. A única diferença é se você está seguindo um bombeiro, porque você tem evidências lógicas que apontam para aquilo, ou se você está seguindo uma menina que é apenas maluca e você, no desespero de sair qualquer urubu é meu louro. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Paulo fala, o culto racional da fé. Isso é Paulo falando.